Hoje é dia da tag Odeio Ler. Portal aberto, sejam bem-vindos, viajantes do Irmãoverso. Eu sou o Fábio Jesse e eu vou responder uma tag hoje. É a primeira vez que eu faço isso aqui no canal. Eu sempre tive muita preguiça de responder esse tipo de coisa, mas eu acho que é um conteúdo interessante para trazer para vocês aqui, um pouco diferente do que a gente está habituado. E eu vou tentar responder algumas tags daqui para frente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, já compartilhe com seus amigos, para eu saber que você está curtindo, e assim eu vou trazendo mais tags para cá. E essas tags que eu vou responder, algumas são para livro, outras são para quadrinhos. Eu vou dar uma roubadinha aqui e todas as tags que eu for respondendo eu vou colocar livros e quadrinhos, porque eu gosto dos dois, eu leio os dois. Quem acompanha o meu Instagram pessoal tá cheio de diário de leitura, tem livro, tem quadrinho com as minhas opiniões. Então sempre que eu responder alguma, eu vou mesclar as respostas. Vou começar aqui com a tag Odeio Ler. Eu vi essa tag no canal do Comic Zone. São 6 perguntas, não quer dizer que eu odeio ler, mas as perguntas têm a ver com isso. Então vamos lá, a primeira pergunta é: quanto tempo você tem dedicado diariamente para a leitura? Como editor do Estúdio Armon, eu tenho pouco tempo livre porque eu também trabalho em outra coisa, né? Durante o dia eu trabalho como técnico em informática e à noite, que é o espaço que eu tenho para editar quadrinhos. Então, normalmente não sobra tanto tempo para ler. Eu tento dedicar pelo menos meia hora a 1 hora da minha noite, que é um pouco antes de eu ir dormir, para ler um pouco das coisas que eu tenho aqui, né? Não é todo dia que dá certo de reservar esse tempo, mas eu tenho lido também durante os fins de semana, que eu fico com a minha namorada e a gente lê junto, então é um programa bem legal. E aí que eu leio um pouco mais, mas normalmente é de meia hora até 1 hora durante a semana. A segunda pergunta é: qual foi o maior período que você passou de ressaca literária? Normalmente eu não conto o tempo que eu fico de ressaca literária, né? É bem difícil acontecer, inclusive, mas se eu bem me lembro, eu acho que coisa de 2, 3 semanas no máximo sem ler nada. Eu costumo não ficar muito tempo sem ler, né? Eu gosto muito de ler. É bem difícil uma ressaca me pegar, mas quando pega é em torno de 2, 3 semanas. A terceira pergunta é: como está sendo a sua média de avaliações ultimamente? Eu até estava conversando isso com a minha namorada hoje, sobre quanto mais coisas a gente lê, mais difícil fica de agradar o nosso gosto pelas histórias, né? Quanto mais bagagem a gente vai tendo de leitura, mais coisas iguais a gente vai vendo. E ultimamente eu tenho lido coisas bastante diferentes da minha zona de conforto. Então eu acho que a minha avaliação média das coisas tem sido razoavelmente boa. Isso por conta de eu estar escolhendo coisas diferentes sempre. Tem épocas que eu pego coisas que são meio iguais para ler, né? Vários mangás Battle Shonen e tal. E aí costuma ser uma avaliação mais negativa. Mas no geral está sendo uma média de avaliações bem positivas. A quarta pergunta é: você se distrai fácil enquanto lê? Se sim, o que mais distrai? E eu não me distraio fácil lendo. Eu posso ler com música no fundo, dependendo da música, se for uma música estrangeira e tal, eu não me incomodo. Eu me incomodo ligeiramente quando é música em português, porque aí embaralha um pouquinho, mas ainda assim eu consigo ler e prestar atenção bem. Inclusive com pessoas falando também, às vezes eu me bloqueio, dependendo da leitura, me fecho ali, né? Se a leitura me pega de jeito, eu me fecho e eu bloqueio tudo ao redor, né? Bem difícil eu me distrair com a leitura. Mas se tem algo que tem esse poder, talvez músicas em português muito alto, assim, próximo. A quinta pergunta, ela pede que eu compartilhe 3 livros que me deixaram de ressaca literária. E agora vai entrar aquela roubadinha: eu vou compartilhar livros e quadrinhos, porque eu leio as duas coisas. Eu leio mais quadrinhos do que livros, né? Mas é razoavelmente ali parecido. E 3 obras que eu lembro de terem me deixado com ressaca literária, acreditem se quiser: Game of Thrones, Crônicas de Gelo e Fogo, né, o livro 1 do George Martin. Ele me deixou com ressaca literária da primeira vez que eu tentei ler. Como vocês podem ver, não é um livro tão fino, né? Meio difícil de ler. Eu já conhecia a série, então talvez por isso tenha incomodado na leitura, porque eu já conhecia praticamente tudo que estava acontecendo aqui. E aí lendo, eu parei no meio, fiquei muito tempo para voltar ali a um capítulo, ficava mais 2, 3 semanas sem ler. Isso foi da primeira vez que eu tentei ler. Mais recentemente eu já reli ele, inclusive num desafio com a minha namorada, né, onde a gente leu junto. E aí sim eu consegui vencer a barreira, mas a primeira vez foi bem difícil e eu fiquei tempos sem ler por conta de não conseguir dar andamento no Game of Thrones. O segundo é um quadrinho que me deixou com ressaca literária também, foi Born Cartola,
do Levi Tonin. Eu apoiei esse quadrinho no Catarse, ele também é um tijolão, né? Tem mais de 400 páginas. O que me deixou com ressaca foi por conta do universo de Bonnie Cartola. É tão expansivo, tão cheio de detalhes, que ele tenta explicar todos os detalhes em praticamente 300 páginas. Tem blocos de textos enormes. Olha só, eu parava para ler, eu acho que eu li isso aqui, sei lá, duas semanas, um quadrinho que eu normalmente costumaria ler em 2 noites. E depois que eu acabei, eu fiquei um pouco desanimado de ler outras coisas, demorei um pouco, então acabou me deixando de ressaca literária. E o terceiro é um livro, que é As Crônicas de Nárnia. O mesmo caso, né, do Game of Thrones, também um livrão. Eu comecei a ler, eu li um conto e li na marra porque eu não estava muito interessado, aí deixei, fiquei mais de um mês sem ler o livro, né? Lendo uma coisa ou outra, só que meio forçado, porque tipo, não estava tão interessado, então acabei deixando de lado e até hoje não terminei. Acho que eu só li 2 contos no máximo. Acreditem se quiser, esse volume único da Crônicas de Nárnia. A sexta e última pergunta, ela é uma recomendação para compartilhar 3 livros que me tiraram da ressaca literária. Eu não lembro exatamente quais livros me tiraram das ressacas literárias, mas eu separei 3 aqui. Um livro e 2 quadrinhos, que eu lembro que eu não estava tão animado para ler, mas na hora que eu li, eu fiquei feliz e comecei a ler outras coisas. Eu acho que isso significa sair da ressaca literária. O primeiro deles é Jane, da Aline Brosh McKenna e do Ramon K. Pérez, lançado pelo Pipoca Nanquim. É um quadrinho razoavelmente curto, né? Volume fechado, conta a história de um romance aí em quadrinhos. E eu fiquei muito surpreso e divertido ao ler isso aqui, gostei bastante, né? Peguei numa promoção na Amazon também. O segundo é um livro do Dan Brown, Anjos e Demônios, que faz tempo que eu tava para ler, né? Eu não tava tão animado e eu peguei para ler exatamente numa época em que eu tava meio desanimado com leitura. Eu peguei e devorei ele em uma semana no máximo, né? Eu não sou tão rápido para ler, mas normalmente uma semana é muito rápido para mim. E Anjos e Demônios me pegou de jeito, gostei muito da narrativa, gostei muito da história. E o terceiro é um mangá, que é Slandunk, do Takehiko Inoue. Outro mangá que eu gostei muito e faz muito tempo que eu li. Eu lembro que era numa época que eu praticamente não lia muita coisa, né? Mas eu comprei ali os volumes de Slandunk, né? Todo mundo falava bem, eu fui ler meio a contragosto e eu simplesmente devorei a coleção inteira de 31 volumes. Essa edição aqui, ela é bem antiga, né? Tá toda amarelada, tá até caindo folhas. Você não encontra mais pra comprar, mas você encontra a edição nova aí, lançada pela Panini, né? E é um excelente mangá de esporte, de basquete, pra quem gosta. E pra quem não gosta de esporte também, Slandunk é uma ótima pedida pra começar. Sem dúvida, um dos melhores mangás que eu já li. E acho que é isso, essa foi a tag Odeio Ler. Espero que vocês tenham gostado. Esses títulos que eu comentei aqui, os que tiverem à venda na Amazon, eu vou deixar o link na descrição. Comprando pelo link do estúdio, você ajuda a gente, né? Cada compra ali, uma parte é revertida em comissão pra gente. Pra você não muda nada, pra gente muda tudo, faz toda a diferença. Então comprem pelo link do estúdio. Se tiver gostado da tag, deixa nos comentários qual tag você gostaria que eu respondesse. Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e portal fechado.